10 milhões de pessoas. Muitas. 2 milhões de pessoas? 6 bilhões. Milhares. 200 mil. Mais. Uns 30 mil. 5 milhões? Não, muito mais. Olha, bastante. 3 bilhões? Que mais de 1 milhão, é? Eu acho que uns 3 bilhões ou mais. 30 milhões de pessoas. 1 milhão e 800. 2 milhões, 3 milhões, sei lá, 2 milhões. Eu acho que metade. Não chega isso não, 2 milhões. Ah, milhares. Milhares, milhares e milhares. Bastante, cara. Bastante mesmo. Tipo, muita gente. A gente tem que se esforçar mais, né? Buscar mais esse objetivo, né? Almejar conquistar almas para Cristo, né? É isso. E Deus tem que tocar no coração, né, dos jovens, né, dos adolescentes, das pessoas, para que possa, né, pregar o evangelho para essas pessoas, né? Muita. Por causa da mídia, da internet hoje, é complicado a gente pensar isso, que tem essa quantidade de pessoas que ainda não ouviram. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, o nosso assunto é evangelismo. É um assunto central na fé cristã, é uma missão que a gente precisa executar. Jesus deixou essa missão para nós e ela nós devemos realizar. Para iniciar esse assunto, eu peço que você na sua casa, abra por favor a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 7, tem uma coisa extremamente interessante que nos serve para aprendizagem no dia de hoje. 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 9, a Bíblia diz assim: Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. É preciso que eu explique aqui um pouco do contexto, para que você entenda a situação em que este texto está, a situação contextual. A cidade de Samaria tinha sido cercada, de maneira que as pessoas que estavam dentro da cidade não poderiam sair e as que obviamente estavam fora, distantes dali, não poderiam vir para dentro da cidade. Os sírios, inimigos dos samaritanos, haviam cercado a cidade e eles não podiam fazer absolutamente nada. Dentro da cidade, o alimento foi ficando cada vez mais escasso, de maneira que quando o alimento de fato, propriamente dito, acabou, as pessoas começaram a se alimentar de coisas mais difíceis de serem citadas aqui. E uma delas, e que lamentavelmente está registrado aqui no sentido de que obviamente não deveria acontecer, mas aconteceu, está no capítulo 6, versículo 29. Uma mãe está explicando que juntou-se com outra mulher que também era mãe e que acabaram comendo o filho de uma delas a fim de não morrerem de fome. Então a fome dentro de Samaria era tão grande, mas tão grande, que eles estavam praticando até o canibalismo. Alguns leprosos que não ficavam dentro da cidade, mas que ficavam à porta da cidade, sabendo que obviamente morreriam, disseram entre si: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se nós formos até o arraial dos sírios, nós também morreremos. Se a gente tentar entrar na cidade, obviamente que a gente também vai morrer. Então não há jeito para nós, não há saída para nós. Vamos fazer o seguinte: vamos até os sírios.
Se eles quiserem nos matarem, que nos matem. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E eles tomaram essa decisão e foram até os sírios. Chegando no arraial em que os sírios estavam acampados, perceberam que não havia ninguém lá. Os sírios haviam fugido, tinham ido embora. E eles, obviamente, como estavam famintos, fizeram o que precisava ser feito. Eles se alimentaram, como diz no versículo 8, eles comeram, beberam, além de terem comido e bebido, pegaram despojos dos sírios, prata, ouro, vestes, e esconderam, reteram para si. Depois voltaram lá a outra tenda e pegaram mais prata, pegaram mais ouro e reteram para si. E aí um chegou para o outro e disse assim: olha, a gente não pode simplesmente se preocupar com a gente mesmo, a gente tem que anunciar às pessoas que estão na cidade de Samaria, que estão morrendo, que há alimento, que há fartura, que há ouro. Precisamos anunciar às pessoas que nós já nos alimentamos e que eles podem vir para se alimentar também. Como diz no versículo 9, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Eles estavam silenciados diante daquele grande milagre, diante daquela grande fartura. E o que é que isso tem a ver com a necessidade da pregação do Evangelho? O que é que isso tem a ver com a necessidade de fazermos missões? Evangelho significa boas novas. Evangelho é uma boa notícia. E essa boa notícia já foi ouvida por nós. Nós experimentamos o Evangelho, nós nos alimentamos do Evangelho, nós nos alimentamos de Cristo. E agora, o que é que a gente vai fazer? Simplesmente reter para nós a palavra, simplesmente nos alimentar, simplesmente beber da palavra, simplesmente ficarmos enriquecidos de ouro, de prata, e não vamos compartilhar com as pessoas que elas podem se alimentar também, que há abundância de alimento, que há Evangelho e que o Evangelho está disponível para alimentar todas as pessoas? Há cerca de 4 bilhões de pessoas no mundo todo que não ouviram ainda o Evangelho. Segundo a Junta de Missões Mundiais, cerca de 4 bilhões de pessoas nunca ouviram falar no nome de Jesus. E Jesus quer, obviamente, usar você, Ele quer usar a mim, para dar seguimento àquilo que Ele fez, dar seguimento à missão que Ele delegou, primeiramente aos seus discípulos que estavam com Ele por ocasião da sua ascensão, como também por extensão a todos nós que já conhecemos o Evangelho. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, Ele tinha uma clara missão. Por favor, abra sua Bíblia, Lucas capítulo de número 4, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18. Deixa eu explicar o contexto aqui também. Jesus entrou num determinado dia numa sinagoga, e era um sábado, e obviamente as pessoas da sinagoga, o ancião da sinagoga tinha o hábito de pedir para que alguém lesse um trecho do Antigo Testamento. E eles ficavam lendo e paravam determinado trecho. Na outra semana começavam a partir do lugar onde eles tinham parado e continuavam a leitura, e era assim que acontecia. Naquele dia de sábado, Jesus estava lá na sinagoga. E a parte que lhe foi entregue e que cabia a ele ler era exatamente essa parte que está escrita aqui no versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor.
Essas palavras que Jesus estava lendo estão escritas no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Isaías. E foi entregue a Jesus exatamente essa parte para ler. Quando Isaías profetizou a respeito do Messias que haveria de vir, ele já havia dito que aquele Messias teria a missão da evangelização. Evangelizaria os pobres, ele curaria os quebrantados de coração, apregoaria a liberdade àqueles que estavam cativos, daria vista aos cegos, poria em liberdade os oprimidos e anunciaria o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo veio para cumprir essa missão. E ele cumpriu a missão. Por onde ele ia, ele anunciava que o reino de Deus havia chegado. A grande verdade era que o próprio Cristo era o reino de Deus entre os homens. E ele anunciava, ele pregava, ele curava as pessoas, evangelizava as pessoas. E essa missão que estava sobre Jesus, antes de ele ir para os céus, ele delegou aos seus discípulos. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16. Marcos 16, a partir do versículo 15, está escrito assim. E disse-lhes, aqui é Jesus falando aos seus discípulos, ide por todo o mundo. A expressão ide aqui, o verbo ide, para nós está no imperativo, como se fosse uma ordem. Mas no original, isso aqui é gerúndio. Indo, enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão andando, enquanto vocês estão caminhando, anunciem o Evangelho. Preguem o Evangelho a toda criatura. Jesus disse que eles, enquanto estivessem indo pelos caminhos, pelos lugares, eles deveriam anunciar o Evangelho. Mesmo Jesus disse que eles não estariam sozinhos na prática do anúncio do Evangelho, mas que ele, Jesus Cristo, estaria com eles. Isso está em Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este Jesus, quando estava conversando com seus discípulos antes de ser assunto ao céu, ele disse, está escrito em Atos 1 e 8, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Depois desse revestimento de poder, eles anunciariam o Evangelho em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Os discípulos que eram apóstolos começaram, depois de receberem a efusão do Espírito Santo, a anunciar o Evangelho. E anunciaram o Evangelho na cidade de Jerusalém. Anunciaram o Evangelho em Samaria. Mas as pessoas estavam reclusas naquele lugar. E o Evangelho precisava se espalhar para os outros lugares. Precisava se espalhar para os outros povos, para as outras nações. E o que foi que aconteceu? Deu-se uma grande perseguição no meio do povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 1, fala-nos sobre essa perseguição. E diz ali, logo no início do capítulo, que as pessoas que estavam sofrendo perseguição fugiram. E por onde eles iam, anunciavam o Evangelho. Anunciavam a mensagem de Cristo. Talvez você esteja nesse momento pensando assim, mas o que é que eu vou dizer? Qual é a mensagem? Não é? Essa era a desculpa de Moisés. Moisés disse a Deus, lá em Êxodo, no capítulo 3, Senhor, eu não tenho mensagem, eu não tenho como chegar diante do faraó e dizer a ele, eu vou dizer o que eu não tenho o que dizer? E Deus deu a mensagem a Moisés. Jesus te deu a mensagem. Ele disse que a gente deveria ir e pregar o que? O Evangelho. E o que é o Evangelho? É anunciar às pessoas que o reino de Deus chegou. É anunciar às pessoas que Jesus veio, que Jesus morreu na cruz e que, por causa da morte dele, foi dada a oportunidade de as pessoas do mundo serem salvas, por causa da morte dele, do derramamento do sangue dele. As pessoas podem agora
alcançar a salvação. Jesus é o alimento das nações. Jesus é a vida para aqueles que estão à morte. E essa vida deve ser anunciada. O Evangelho deve ser pregado a todas as nações. O anúncio de Cristo, o anúncio do ano aceitável do Senhor, deve ser compartilhado com as pessoas. Imagine que você descobre que um determinado vizinho tem um câncer e você tem um remédio específico para curar o câncer desse seu vizinho. Se você negar a ele o remédio, você estará negando a cura e a possibilidade dele ser salvo daquela grande enfermidade, que fatalmente o levará à morte. Nós temos a cura para um câncer chamado pecado, um câncer que matará todas as pessoas que estão no mundo, uma doença que fará com que todas as pessoas pereçam. No entanto, nós temos alimento para essas pessoas. Nós temos a cura para essas pessoas. A cura para o câncer chamado pecado é Jesus Cristo. É o Evangelho. É o reino de Deus. E ele deve ser anunciado. Você deve pregar o Evangelho às pessoas que estão ao seu redor, dentro da sua casa, aos que estão perto de você, sejam vizinhos, pessoas que trabalham junto com você, pessoas que estudam junto com você, quem sabe dentro do ônibus, né? Uma pessoa que está sentada perto de você e que começa a conversar e que demonstra que está aflito com alguma coisa, você prega o Evangelho. Quem sabe numa fila de banco, esperando ser atendido, você tem uma oportunidade, prega o Evangelho. Prega o Evangelho a toda criatura. Enquanto você for caminhando, prega o Evangelho. O que é evangelizar? Evangelizar é contar aos outros as boas novas acerca de Jesus Cristo. É comunicar aos pecadores aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Evangelizar é mostrar os braços abertos de Jesus na cruz e as palavras dele quando diz que foi tudo para salvar as pessoas. Evangelizar é curar as feridas da humanidade com o amor de Deus. Devemos evangelizar, devemos pregar o reino de Deus às pessoas. Devemos fazer missões, continuando aquilo que Jesus começou, aquilo que os discípulos fizeram, aquilo que os apóstolos fizeram, aquilo que os irmãos da igreja primitiva fizeram, e que por fazerem isso, pregarem o Evangelho, eles doaram as suas vidas também. Eles foram perseguidos, tiveram seu sangue derramado. Muitas pessoas morreram para que o Evangelho chegasse até a mim, para que o Evangelho chegasse até você. E é preciso que, se for possível, nós também morramos, mas que o Evangelho continue a ser propagado, continue a ser pregado a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os reinos, todas as nações. As pessoas precisam ouvir o Evangelho, mas elas não vão poder ouvir se não houver quem pregue o Evangelho a elas. Hoje nós temos tantos instrumentos de anúncio do Evangelho, de anúncio do reino de Deus. Precisamos usar esses instrumentos. Precisamos pregar o Evangelho dentro da igreja, através das redes sociais, pregar o Evangelho, um Evangelho pessoal, um evangelismo pessoal, e quem sabe, se Deus assim o quiser, nos enviar a outras nações, a outros povos, que a gente esteja disponível para fazer a obra dele. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, falando a respeito da necessidade de que o Evangelho fosse comunicado às pessoas. E ele disse assim, tendo obviamente como cerne da sua mensagem a salvação das pessoas, das vidas. Capítulo 10, versículo 13 da carta de Paulo aos Romanos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para que as pessoas sejam salvas, elas precisam invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele faz algumas perguntas. Como, pois, invocarão em quem não creram? Para que as pessoas invoquem, elas precisam crer. Como é que vão invocar se elas não creram? E como é que elas
vão crer se elas não ouvirem? E como é que elas vão ouvir para crerem se não há quem pregue o evangelho a elas? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, olha o que está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam a boa notícia, dos que anunciam o evangelho, dos que pregam a palavra de Deus. Para isso nós fomos chamados. A missão de evangelizar não é única e exclusiva do pastor, não é única e exclusiva do líder de evangelismo e missões, não é única e exclusiva daqueles que fazem parte daquele grupo que evangeliza, que faz missões, mas todo aquele que foi chamado por Jesus tem a missão de evangelizar, de falar do amor de Deus. Falar do amor de Deus, obviamente, com as suas palavras, anunciando o evangelho, falando da Bíblia, revelando Cristo para as pessoas. Por isso que nós somos chamados de cristãos, porque Cristo é o centro da nossa vida e Ele também precisa ser o centro da vida dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, das pessoas que estão próximas de nós e daqueles que estão distantes de nós, mas que de alguma maneira a nossa voz pode alcançá-los. Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Se ninguém pregar, eles não ouvirão. Se eles não ouvirem, eles não vão crer. Precisamos pregar, anunciar o evangelho. E qual é a mensagem que a gente vai pregar? Toda essa que está aqui. Porque toda a Bíblia fala a respeito de Cristo. Cristo, nosso Senhor, é o centro da Bíblia, é o centro da palavra. Precisamos investir em pessoas, para que essas pessoas sejam salvas e estejam conosco na eternidade. Nós somos muito preocupados em muitos investimentos aqui na Terra. Investimos em carro, investimos em casas, investimos na estrutura do templo, investimos em roupas, investimos nos nossos estudos, investimos tempo em muitas coisas. Esses investimentos são maravilhosos e devem ser feitos. Mas todas essas coisas vão ficar aqui. Você já pensou que você não vai carregar a sua casa para o céu? Você já pensou que a igreja que você congrega, que nós congregamos, ela não será levada junto conosco, a estrutura, o templo, não vai com a gente para o céu? Você já pensou que todas as suas roupas que você tem gasto, tanto dinheiro nelas, elas vão ficar por aqui? Os investimentos que você tem feito na terra vão ficar aqui. Eles passam, são perecíveis. Mas quando a gente investe na salvação de pessoas, quando a gente investe em vidas, essas vidas são arrebatadas do fogo. E essas pessoas estarão conosco no céu. Serão nossos amigos lá. Precisamos investir naquilo que dá retorno para a eternidade. Precisamos investir na pregação do Evangelho, no anúncio de Cristo, da sua vida, do seu nascimento, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. E, sobretudo, precisamos pregar às pessoas que o mesmo Jesus que subiu também vai descer para nos buscar. Foi exatamente isso que ele prometeu. Foi exatamente isso que ele anunciou. E foi essa mensagem que os anjos trouxeram quando ele foi assunto aos céus. Por ocasião da sua ascensão, quando as nuvens ocultaram nosso Senhor Jesus Cristo da visão dos apóstolos que estavam ali, de muitas pessoas, os anjos apareceram e disseram assim: varões galileus, vocês estão olhando para o céu e vocês estão tristes? Calma! O mesmo Jesus que vocês viram subir descerá. E vai descer para quê? Para nos levar para Ele.
para que onde Ele está, nós estejamos também. A promessa Ele nos fez de nos salvar, de nos levar para Ele. E Ele não quer levar só a mim, não quer levar apenas você. Ele quer levar as pessoas que estão distantes dEle, que estão no mundo. Pregue o Evangelho. Use a Bíblia para evangelizar. O apóstolo Paulo era um homem apaixonadíssimo pelo Evangelho. Ele entregava a vida dele a fim de que o Evangelho fosse pregado às pessoas. E é interessante nós observarmos o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. O apóstolo Paulo disse: porque se anuncia o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Veja que o Paulo, ele não via o anúncio do Evangelho como uma opção. Eu posso ou não posso fazer, eu devo ou não devo fazer. Não, ele enxergava como uma obrigação dele enquanto cristão anunciar o Evangelho. Ele disse: porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9 e 16. A vida do apóstolo Paulo, para ele, não era mais importante do que a necessidade de evangelizar. E ele disse, em Atos capítulo 20, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério, a carreira que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. O apóstolo Paulo era um exemplo para nós, é um exemplo para nós, para que a gente, assim como ele anunciava o Evangelho, para que a gente anuncie também, para que a gente pregue o reino de Deus a toda criatura, para que o céu fique cheio de pessoas que estão próximas de nós aqui e que estejam próximas de nós lá também. Temos a solução para o mundo. Temos a solução para o mundo. Estamos indo para o céu, numa caminhada maravilhosa para o céu. Mas é preciso que a gente leve junto conosco muitas pessoas. Assim como o apóstolo Paulo fez. Assim como Pedro fez. Assim como muitos fizeram. O Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador do século XIX, ele disse assim: se você não tem desejo de levar os outros para o céu, você mesmo não está indo para lá. Se você não tem desejo de levar os outros para o céu, você mesmo não está indo para lá. Que essas palavras redundem no nosso coração. Que essas palavras façam morada dentro de nós. Que a Bíblia, a palavra de Deus, esteja sempre na nossa boca, a fim de que aqueles que estão perecendo de fome e de sede do Evangelho, da palavra, sejam dessedentados, sejam alimentados. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe e que nos faça sempre pregadores da sua palavra, pregadores do seu reino aqui na terra. Deus te abençoe.